Vamos dar o play hoje com um tema muito especial. No último encontro dos Guardiões, o primeiro do ano de 2026, nós falamos sobre governança, sobre como ganhar espaço na mesa do board. Hoje, a gente vai trazer uma clareza e uma novidade de como ganhar espaço na mesa do board e converter isso em smart money. Falamos também sobre como fazer uma avaliação de sistemas obsoletos, de contratos obsoletos e como nós tracionarmos estratégias de forma tecnológica que unam unificação e que ajudem, né, a nossa gestão de tecnologia a aumentar a eficiência operacional dentro da nossa corporação. Hoje eu estou aqui com o Júnior, nosso diretor de arquitetura, que vai trazer muito mais clareza ao longo desse talk sobre como o RMM, na prática, pode ajudar a gente a realizar todas essas tarefas difíceis do dia a dia e também como isso se torna smart money, como isso se torna uma estratégia e pode gerar ROI muito mais rápido para as nossas corporações quando a gente fala de tema tecnológico, adoção de tecnologia de forma inteligente, a adição de dinheiro inteligente em tecnologia que gera muito valor dentro da nossa corporação. Bora lá? Então vamos seguir em frente aqui, Júnior. Seguimos, então. Obrigado, Mauri, pela introdução. Posso seguir daqui em diante, então? Sim, pode seguir. Fechou, vamos lá. Pessoal, então, muito bom dia. Obrigado a todos pela presença. Como o Mauri falou, hoje tratamos aí de um tema que é bastante comum, vamos dizer assim, né? Essas ferramentas que a gente vai ver hoje aqui são ferramentas comuns do dia a dia de um gestor de TI, de um administrador de sistemas, vamos dizer assim, né? Do nosso suporte do dia a dia, né? Que é o RMM, né? Então, a gente vai ver aqui o que que é na prática, né, essa ferramenta e como a gente, enfim, conduz ela, né, através dos nossos sistemas aí, como é que a gente opera e tudo que envolve aí, né, essas ferramentas do nosso dia a dia. Como a gente sabe, então, né, os nossos guardiões digitais aqui, é um ecossistema, né, uma comunidade, hoje já temos aí centenas de membros ativos, né, com muitas horas de conteúdo aí, toda semana a gente está presente aí com vocês para fazer esses talks aqui, né, e compartilhar bastante da comunidade. Então, fica aí mais uma vez o nosso convite aí para vocês se inscreverem, né? Hoje a gente tem reunidos aqui dentro de 4 marcas, 4 empresas, né? Entregas de cloud, segurança da informação, planejamento de TI, segurança da informação focada aí dentro das entregas da Introduce, cloud e educação e infraestrutura também dentro do guarda-chuvas aqui da Supreme, né? E nós também, nossa comunidade de guardiões digitais e o Board Safe aí também já entrando nas nossas entregas aí com a parte de conformidade, né? Aqui nós temos alguns clientes e parceiros que seguem com a gente já há bastante tempo, né? Que fazem histórias acontecerem, né? Em conjunto aqui e tem uma história de crescimento aí com todos esses parceiros. Também aqui, né? Com os parceiros que nos apoiam com as tecnologias, né? E também com atividades e com projetos, né? E tudo que envolve aí todos os nossas histórias de crescimento, né? Todos os parceiros aí que nos apoiam nessa jornada, né? Aqui temos também um registro da nossa comunidade aqui, a nossa maior edição, né? Em Porto Alegre, né? Feita no ano passado aqui, com o nosso quarto encontro dos Guardiões Digitais. Reunimos aí mais de 100 pessoas aí com muito networking, trocas de informação, dinâmicas, tudo que envolve aí essa parte de comunidade, né? E, como sempre, né, o nosso lema aqui, que para negócio em crescimento, a segurança é a base de tudo, né? E hoje, claro, vai fazer muito sentido aqui todas essas ferramentas aqui que a gente vai olhar em conjunto, tá? Então, mais uma vez, fiquem bem à vontade aí para fazer questionamentos aí, participar aí. A gente está aberto aí para a gente conversar. Então, essencialmente, né, como a gente falou aqui, a gente vai falar de uma entrega da Acronis, né? E que então fazendo uma breve introdução, né, para quem eventualmente não conheça, né, a Acronis, que já é um player bastante conhecido no mercado, né? Então é um player aí que já tem mais de 25 anos de atuação no mercado internacional, né? A empresa hoje aí que atende mais de 21 mil provedores de serviço, num total de clientes, né, diretos e indiretos, são mais de 750 mil empresas, né? A empresa foi fundada
na Suíça, né, mas que também tem uma sede em Singapura. Então, hoje ela tem presença global, com data centers em mais de 26 países, né, até mais que isso, são 26 idiomas, mas são mais países aí, 150 países, né, na verdade, que ela tem presença hoje, né, com data centers também espalhados ao longo, por todo o globo, né. Então, é uma empresa aí que, ao longo do tempo, foi construindo uma jornada com proteção de dados, né, essencialmente lá atrás, muito conhecida com a parte de backup, né, Aqui está o tanto lembrete de corporativo quanto atento. doméstico. Então, ao longo do tempo, ela veio crescendo nessa parte de proteção de dados. É uma ferramenta bastante conhecida, né, no nosso mundo aí, mas que ao longo do tempo foi evoluindo para uma entrega muito mais de segurança, né, principalmente a partir de 2014, né, nessa linha do tempo aqui fica bastante claro aí, a partir de 2014 foi iniciada aí essa parte de englobar outros serviços de segurança junto ao backup, né, e a partir de 2020 a gente tem aí uma grande virada, vamos dizer assim, uma entrega uma apresentação de um produto ali que é a Acronis Cyber Protect, né, então é aqui que a gente tem toda a suite aí de segurança de dados, né, que envolve aí tanto o backup quanto agora, né, mais recentemente a parte do RMM, né, que a gente vai ver aqui hoje, mas que também tem uma pilha de produtos aí, né, envolvendo EDR, XDR, Disaster Recovery, toda uma outra parte aí, né, de análise, né, de dados, de uma pilha de cibersegurança, né, que faz parte aí da suite, né. Mas hoje a gente vai tratar aqui então da parte exclusiva, né, do RMM, né, então essa ferramenta aí que é um lançamento da Acronis desde o último ano, já tinha outras, vamos dizer assim, ferramentas agregadas na suite, né, mas que a partir do último ano aí ela foi reunida, né, numa entrega só, numa dashboard só, dentro da, da mesma ferramenta, vamos dizer assim, né. Então, assim, partindo do conceito, né, o que é um RMM, né, é um conceito, né, aplicado aí a diversas ferramentas do mercado, né, com outros players também que têm entregas nesse sentido, né, mas essencialmente é uma solução que ela permite a gente monitorar e gerenciar remotamente tanto endpoints, né, endpoints como servidores, estações de trabalho e até mesmo outros dispositivos de forma mais ampla, né, com detecção, né, desses dispositivos e permite gerenciar isso a partir de um único controle centralizado. Então, é uma ferramenta que ela vai reunir vamos dizer assim, é um conceito de uma ferramenta só reunindo ali as diversas ferramentas que são utilizadas num dia a dia aí de gestão, né? Entre elas, gestão de patches e atualizações, né? Também a parte de suporte remoto, né? A gente também tem a ferramenta reunida, análise de vulnerabilidades, né? Monitoramento e alertas, né? Desde monitoramento de hardware e software e inventário de hardware e software também, né? Além de algumas outras funções aí, como também deploy de software, né? Implantação de software e gerenciamento de scripts, né? Ou outros tipos de automações que estão presentes, tá? Então, esse aqui é um conceito, né? Vamos dizer assim, o RMM ele é um conceito aplicado a diversas entregas e outras ferramentas do mercado, né? Que reúne todas as ferramentas aí em uma entrega só. Mas hoje aqui, essencialmente, a gente vai falar aí de forma um pouquinho mais aprofundada aí sobre vamos dizer assim, as 6 grandes entregas, né? Que a gente tem dentro da ferramenta da Acronis aqui. Começando pela gestão de ativos, né? Então, que é onde a gente efetivamente tem ali inventário de hardware e software, e o Device Sense, que é uma ferramenta para fazer descobertas de dispositivos. Segurança e conformidade, então a gente tem ali as avaliações de vulnerabilidades, a lista de CVEs, né? E o gerenciamento de patches. Monitoramento e resposta, a gente vai ter então ali o monitoramento e alertas de hardware e software, né? Também com algumas ações de resposta automática. Automação de tarefas, então aqui a gente tem a parte de scripts e de implantação de software, né? E suporte remoto, então efetivamente é uma área de trabalho remota para controle em conjunto com o usuário, né? Também com algumas ações de resposta rápida, transferência de arquivos, tudo que envolve ali a gestão do acesso remoto e o gerenciamento de postura do 365. A gente vai ter ali insights e alertas de segurança do 365 com possibilidade de algumas ações automáticas também, tá? Então, iniciando aqui, né, com a parte de avaliação de vulnerabilidades, né? Então, essencialmente aqui é onde a gente vai ter uma dashboard para listar as famosas CVEs, né? E a gente vai poder analisar ali vulnerabilidades não somente de Windows, mas também de todos os softwares instalados no dispositivo, né? Então, a gente consegue
ver por severidade, né, dessas vulnerabilidades, indicar qual que é o software necessário e, em cima disso, tomar ações ali, né, depois vocês vão ver ali de automação dessas atualizações ou do que é necessário, né. Mas aqui ela já nos dá uma lista, né, com base na criticidade do CVS, que é aquela nossa base de dados global lá que nos apoia aí no dia a dia com diversas outras ferramentas, né, e que então aqui a gente tendo uma visão centralizada permite a gente ter é, uma melhor priorização, vamos dizer assim, né, do que é necessário fazer ali e atualizar, né. Então aqui a gente tem o suporte para mais de 300 aplicações, né, dentro dos ambientes Microsoft, né, não só da Microsoft. Então a gente tem uma gama muito grande aí de aplicações que podem ser monitoradas, tá, com essas vulnerabilidades, né. Então aqui, essencialmente, né, qual que é um dos grandes motivadores, né, da gente ter essa ferramenta aqui é reduzir as ameaças, né, potencial e prevenir ataques, né, com base nessa priorização do CVS, né. Aqui a gente tem, então, a parte do Device Sense, né, onde a gente faz o escaneamento automático, tá, da nossa rede, que está ao redor dos nossos dispositivos gerenciados pela ferramenta de RMM, né. Então, quer dizer, a gente não precisa ter, né, um agente instalado para descobrir outros dispositivos na rede. Então, a gente consegue fazer com que ela fique fazendo uma varredura automática, né, e descobrindo ali roteadores, switches ou outros dispositivos que estão presentes ali na nossa rede, né? E caso sejam dispositivos que permitem uma instalação de agente, a gente consegue até mesmo fazer um push, né? Ou seja, instalar um agente de forma remota, sem precisar de nenhuma ação, né? Se a gente tiver, claro, né, as credenciais necessárias, a gente consegue fazer a instalação, mesmo em dispositivo que eventualmente a gente não tenha feito a descoberta manual, né? Então isso aqui também já nos permite aí uma visão mais ampla, né, do que a gente tem na rede ali, eventualmente descobrindo algum dispositivo ali que a gente não tinha conhecimento, né? Então a gente faz uma varredura ali dentro da mesma dashboard. Aqui o inventário de hardware, né, de forma mais tradicional, vamos dizer assim, ele consegue varrer ali todo o hardware, né, e manter isso numa base simplificada dentro da ferramenta para a gente fazer uma consulta rápida, né, tendo ali essencialmente todas as funções, né, dentro dessa minutinho que acho que caiu a apresentação. Voltamos aqui. Só confirma se está vendo minha apresentação aí. Tudo certo? Sim. Sim, Júnior. Perfeito. Continuando então, que é a parte de inventário de hardware, então. Então, como eu disse, é a parte bem tradicional, né? E que, inclusive, nesse mesmo inventário, ele já nos dá algumas visões ali se a gente tem o hardware saudável ou não, se tem algum tipo de alerta, né? Ele já consegue, mesmo nesse relatório aqui, claro que a gente tem também depois a parte de monitoramento bem específico, né? Mas aqui ele já vai nos dar uma ideia de quais estão com algum tipo de alerta ali, né? E isso aqui, né, é uma ferramenta do nosso dia a dia que sempre surge essa necessidade, né, nas nossas avaliações, enfim, né, que a gente precisa executar no nosso parque, né, e é uma ferramenta que então fica fazendo varreduras automáticas e periódicas, né, para a gente ter sempre a base atualizada, né, e de forma rápida depois conseguir extrair relatórios, né. Então, vocês vão ver que a ferramenta tem relatórios ali para a gente tirar de forma manual ou também até mesmo agendada, né. Pode fazer um agendamento desse relatório para mandar periodicamente, por e-mail, em PDF, em XLS, em CSV, enfim, né, para que depois a gente possa também usar isso como tipo de informação para gerar outros tipos de informações ou ferramentas, ou fazer inserção e mescla aí com outras ferramentas que a gente precisa no nosso dia a dia, né? Da mesma forma, a gente tem o inventário de software, né? Então, que ele faz uma lista ali e permite a gente ver de forma bem dinâmica, né? Da mesma forma, varreduras automáticas, relatórios agendados, tudo isso também é possível, né? Da gente manter ali, né, e executar ao longo do tempo ali, né, também suportando aí, né, todas as ferramentas que estão instaladas aí e dando insights aí para mais de 300 aplicações, né, dentro da mesma base, né, suportada pela RMM.
Aqui uma das funções mais importantes, vamos dizer assim, né, que a gente considera aqui dentro da ferramenta, que é o gerenciamento de patches. Essa ferramenta ela também, né, suporta ali, da mesma forma, mais de 300 aplicações, não é somente o Windows Update, né? E aqui a gente consegue fazer, né, tanto a categorização e a priorização, né, e também o agendamento automático desses updates, né? Então, ou seja, a gente consegue ali é, fazer com que esses updates sejam instalados em um número reduzido de estações ou de servidores, né? E dentro dessas primeiras instalações, né, a gente consegue fazer com que avaliar, né, se esses updates estão saudáveis, se eles estão sendo corretamente instalados, né? E com isso a ferramenta automaticamente já começa a fazer a distribuição para o resto do parque, né? Essa ferramenta de gestão de pets, ela conta com uma análise também de inteligência artificial, tá? Para ela validar a saúde do pet. Então, ou seja, antes da gente sequer aprovar aqueles updates, né, que a gente vai ter depois, a gente vai fazer uma demo breve aqui no final, para ver que tem a opção de a gente aprovar, né, o update ou não. Mas a gente consegue analisar cada um desses pets, né, e saber qual é a saúde, né, como é que ele está sendo reportado tanto pela própria ferramenta da Cronos quanto pela comunidade e por um rastreio, né, de informações na internet, sabendo se tem relatos daquele update sendo instalado com falha ou dando algum tipo de problema, né? Seja interferindo ali na saúde, né, dos endpoints. Então, já de cara, né, antes da gente instalar ele, a gente já tem um relatório prévio ali, né, de qual é a saúde dele e se ele vai causar algum tipo de problema para a gente. Então, a gente já consegue ter uma tomada de decisão mais assertiva, né? E aí a gente consegue, então, automatizar esse patch ou não, né? Então, a gente tem algumas opções depois para fazer aí o ciclo de vida dos pets também dentro da organização, né? Então, aqui é onde a gente consegue efetivamente, né, facilitar a nossa vida, né, e a dos operadores, dos técnicos, né, com uma função que normalmente é bastante onerosa, né, no dia a dia, mas que é extremamente crítica e importante, né? Ah, Ainda mais que no último ano, especialmente falando de ambiente Microsoft, né, a Microsoft descontinuou o WSUS. Isso já é bem conhecido, né? Então ele ainda funciona, porém sem nenhum tipo de update e já não suporta mais muitas ferramentas, né? As versões mais novas, inclusive de Windows, né, ele já não tem suporte. Então isso acabou já dificultando, né? E aqui uma ferramenta que consegue ser bastante efetiva nesse sentido, né? Para a gente manter o parque atualizado, né, e em segurança. Dentro dessa função de gerenciamento de patches, a gente tem uma função aqui que ela é praticamente exclusiva da Acronis, tá? Para as cargas de trabalho, ou seja, para os endpoints ali que a gente tem backup também contratado, né, que é a ferramenta da Acronis tem, que é a ferramenta de backup, seja prestação de trabalho para servidores, a gente consegue fazer uma automatização para gerar um backup imediatamente antes da aplicação do patch. Então, ou seja, um pior caso de um patch falho, um patch com um defeito que causou algum tipo de instabilidade ou até mesmo de parada, né, de um servidor ou estação, sempre vamos ter um backup imediatamente anterior à instalação do patch. E essa é uma função configurada diretamente na política ali de implantação, né, dos patches. Claro que o backup é uma licença separada, é um provisionamento separado, né, mas que trabalha totalmente em conjunto aqui, caso a gente tenha essa função, né. Então, nos dá segurança e nos dá um pouco mais de tranquilidade para esse tipo de atividade, esse tipo de aplicação, né? Uma função aí muito interessante, né, que está disponível também para quem já usa esta ferramenta, né? Avançando aqui então com a parte de desktop remota, assistência remota, né? Aqui a gente tem toda uma suíte, né, de controle remoto e de execução de atividades para os endpoints, né? A gente tem suporte para Windows, para Linux, que é um pouco mais reduzido, né? Mas que está suportado eventualmente para algumas distribuições, e também para macOS. Tá? Então aqui a gente tem, né, tradicionalmente, um acesso remoto seguro, criptografado, né, com um protocolo exclusivo desenvolvido pela Cronos, né, que é o NIR, que permite a gente fazer um controle remoto, permite a gente somente observar, permite a gente tirar screenshots, né, se for necessário, e permite transferir arquivos e também linha de comando, né, dentro de cada dispositivo. Então, assim, toda uma, um pacote completo aqui de gestão, né, de suporte remoto, inclusive também com o chat, né, o chat ali disponível para conversar com o usuário final, se esse for o caso, né, para ser feito aí todo aquele nosso suporte remoto tradicional que a gente conhece, né. Inclusive também com a possibilidade do próprio usuário chamar o suporte remoto ali, no caso necessário, né.
E tudo isso, né, dentro de uma mesma console ali, né, unificada para dentro da ferramenta, né. Então aqui nos dá uma grande agilidade, né, permissão, ah, a permissão já pré-definida quando a gente instala o agente, né, com toda a segurança ali, né, e criptografia esteja o usuário onde ele estiver, né. Isso aqui não depende de nenhum tipo de firewall, não depende de nenhum tipo de liberação. Tendo o agente instalado, a gente já consegue prestar o suporte remoto total ali, com permissão total, sem nenhum tipo aí de dor de cabeça ou ação adicional do usuário, né. Claro que a gente pode depois configurar o consentimento, né? O usuário pode dar o consentimento, pode ser, a gente pode colocar isso como requisito, né? Que ele tenha que dar o consentimento, ou a gente pode colocar que o acesso remoto possa ser conectado direto ali, né? Até mesmo sem nenhum tipo de alerta lá para o usuário, né? O padrão é que ele sobe um alerta no cantinho dizendo que tem alguém conectado, mas isso também pode ser configurado, né? Então nos dá uma flexibilidade bem grande aí de atuação aí conforme cada time costuma atuar, né? Aqui a ferramenta já conta com uma série de scripts pré-configurados dentro dela mesmo, né? Com as atividades mais comuns do dia a dia aí, né? Seja uma limpeza de temporários, uma limpeza de cache, algum tipo de execução ah, eventual, alguma execução de serviço específico, né? Que precise da ferramenta. Mas nos dá a liberdade de também importar os nossos próprios scripts aqui, né? Ou até mesmo desenvolver um script ali com a ajuda de IA dentro da ferramenta, diretamente dentro da ferramenta ali, com a linguagem, né, natural, né, e a gente fazer a execução de um script ali. Também suportado aí nas principais plataformas aí, né, Windows, Linux e macOS. Então isso aqui permite fazer níveis bem avançados de automação, né, com todo tipo de atividade aí, né, que hoje eventualmente a gente tem operações bastante distribuídas que às vezes não é possível fazer, por exemplo, com um cenário tradicional de um AD, um Active Directory, com as GPOs, né? Aqui a gente consegue fazer de forma distribuída, com segurança, né? E controle total, né? Dentro de um time de suporte somente, né? Então, ajuda bastante, né? Para casos de operações bem distribuídas, bem amplas aí, que não estão dentro de um contexto corporativo de matriz, né? Então, isso aqui nos ajuda bastante. O Deploy Pilot é uma ferramenta também desenvolvida pela Acronis, com a função principal aí de fazer o deploy de software, né? Mas que nos permite aí também acompanhar todo o ciclo de vida ali da instalação, né? E também nos dando informações adicionais da saúde, atualização e tudo mais que envolve aí o deploy, né? De software, né? Como eu disse, também de forma distribuída aí para casos, né, que a gente não tem aí uma ferramenta corporativa ou mais unificada, né, dentro de um espectro aí, né, de deploy de software, né. Então isso aqui também nos ajuda bastante aí a fazer todo o controle desse tipo de ferramenta, né. Aqui a gente tem a função de monitoramento, então, né, aí cada ferramenta, cada endpoint ali vai contar com alguns sensores, né, pré-definidos pela ferramenta, os principais, né, que a gente já conhece, né, CPU, memória, throughput de disco, throughput de rede, até mesmo temperatura, né, do dispositivo. Monitora também se a gente tem file ativo, se a gente tem o controle de patch que está ativo e por quem é gerenciado, se é gerenciado pelo próprio Windows, se é gerenciado pelo próprio Linux ou gerenciado pela Acronis aqui, ou até mesmo por outra ferramenta, né. Então aqui a gente tem um monitoramento completo aí, nos dando alguns alertas, né, sobre a saúde do dispositivo. Claro que isso aqui pode gerar, né, bastante alertas e às vezes deixar a gente vamos dizer assim, um pouco sobrecarregado, né? Porque hoje a gente sabe que tem muita ferramenta gerando muito alerta. Então a ferramenta ela conta ali também com um aprendizado, né? Usa machine learning também aqui para saber, né? Quais que são os alertas efetivamente mais importantes que ela precisa listar ou até informar, né? Então, ela conta ali, por exemplo, que eventualmente ali um usuário no dia a dia sempre tem um período de tempo que ele utiliza mais de algum recurso, seja uma CPU, ou até mesmo fazer um download maior, né? E que isso pode gerar um alerta com uma anomalia, né? Ou seja, então ele vai listar como se fosse um pico ali que possa estar interferindo na performance, né? Ou na segurança do dispositivo.
Porém, se isso é um alerta que é uma atividade normal do usuário, né, ele vai aprendendo isso ao longo do tempo. Então, ele não vai gerar um alerta ah, sempre, né, baseado que ele já aprendeu que naquele momento aquele alerta faz parte, né, da rotina do dispositivo. Então, ele não vai com isso ele consegue otimizar os alertas ao longo do tempo, né, e como um todo, né, para todo o nosso parque, né. E claro, ele é totalmente personalizável, né? Aqui a gente tem modular, né, em forma de widgets, aqui a gente vê, que podem ser adicionados ali ou até removidos, né, os alertas ali, deixando somente aqueles que fazem mais sentido ali no nosso dia a dia, né? Então, isso é uma ferramenta que também aí nos ajuda bastante, né? E aqui por último, mas nem por isso menos importante, obviamente, né? A ferramenta também conta aí com o monitoramento do próprio 365. A gente consegue fazer é, o onboarding, vamos dizer assim, né, do nosso ambiente do 365, para que ele gere alguns alertas de postura de segurança com base nos logs do próprio 365, da API do Graph, né? Então ele consegue depois fazer a ingestão desses logs, né? E ali dentro da ferramenta já, de novo, na mesma dashboard ali, nos dá esses insights ali de segurança, o que precisa ser feito, e com algumas ações um pouco mais simples ali de correção, né? De alguns desses alertas, dessa postura de segurança, alguma gestão de usuários também está disponível aqui dentro da ferramenta, né? Mas o importante é que ela vai nos dando aí insights no dia a dia, né, de como está sendo conduzido, né, o ambiente, sem a gente precisar ficar com um segundo portal aberto, um segundo portal 365, que por vezes tem muito mais informação lá, né, do que o necessário para o dia a dia. Então ela consegue otimizar, né, vamos dizer assim, essa gestão de segurança e essa postura de segurança, né, do 365. Então isso aqui nos dá uma grande ajuda também aí no nosso dia a dia, né? Pessoal, eu vou partir aqui agora então para uma demonstração rapidinha aqui da ferramenta, tá? Para a gente ter uma visão geral aí, tá? E vocês fiquem bem à vontade aí para fazer questionamentos aí. O pessoal aí que está, o nosso time aí também que está no chat aí vai nos apoiar aí, trazendo aí qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Eu vou recompartilhar a tela aqui para a gente ter rapidinho aqui já uma visão da ferramenta. Creio que já estão todos vendo a minha tela aí, né? Então, vamos lá. Aqui, então, essencialmente, pessoal, a gente tem aqui uma dashboard central, um overview, né, da ferramenta, que vai nos dar aqui os principais alertas. Esse aqui é um ambiente de teste, né, com bastante coisa aqui que a gente usa para fazer todo tipo de gestão, de testes aqui da ferramenta e de outras funcionalidades, né? Mas esse aqui é o painel padrão, que também, né, tem aqui essencialmente vamos dizer assim, as funções mais importantes, né, da ferramenta, que nos dá alguns alertas aqui de falhas, né, do que foi implementado aqui das ferramentas, status de proteção de todas as máquinas, instalação de patch, updates que faltam, saúde de disco, né, e aqui também nos permite a gente adicionar outros widgets, né, que também façam sentido aqui, né, como defesa de ameaças, alguns outros tipos de alertas aqui com outros tipos de histórico ao longo do tempo, né? Além de uma série de outras funções aqui também a gente pode ir adicionando que façam mais sentido, né? E removendo aqui, claro, que faça mais sentido aqui para a gente olhar no dia a dia. Então, assim, é aquele dashboard de visão geral, assim, que a gente bate o olho aqui para fazer a gestão do ambiente depois como um todo, né? Aqui, então, a gente tem as diversas funções, né, que a gente trabalha aqui ao longo do dia. Aqui a gente tem as estações que têm agentes instalados, né? E aqui vocês vão ver como é realmente, assim, simples, né? De a gente trabalhar aqui e listar todas as funções numa dashboard só, né? Então, selecionando aqui um dos dispositivos, a gente tem feito um board aqui. Essencialmente, todas as funções que a gente falou aqui agora estão disponíveis aqui nesse mesmo menu aqui, né? Temos aqui monitoramento, né? Onde tem aqui toda a parte aí de sensores, né? Que a ferramenta tem disponível, que a gente pode também personalizar depois, né? Adicionar mais ou menos, né? Conforme faz sentido para a gente. Aqui a gente tem também daí a parte de suporte remoto, onde a gente vai fazer aqui, tem a possibilidade aqui já de conectar diretamente, né?
Vamos ver se eu consigo aqui fazer a conexão rapidinho aqui, se vai funcionar ou não. Tudo ao vivo aqui, né? Me avisem aí se vocês ainda estão vendo a tela, tá? Talvez eu vou ter que compartilhar de novo aqui para vocês verem a tela de suporte remoto. Acho que não abriu para vocês aí a tela do Windows, né? Não abre. Não, Júnior. Tá, tranquilo. Ele abre numa nova janela aqui, eu só quero mostrar para vocês aqui rapidinho, né? Aí, agora vocês já estão vendo aí. Então, essencialmente, ele vai abrir uma nova janelinha aqui, né? Já com a conexão remota feita, né? Com controle total. Como eu falei aqui, a gente tem aqui o alerta, né? De que tem um agente conectado, mas que nos permite aqui, né? De forma total aqui, suporte remoto. Ele exige somente a instalação de um pequeno softwarezinho na nossa estação de trabalho aqui, né? Que é o Connect Client. E a gente consegue ter o acesso total aí, né? Através do próprio navegador aqui, né? Iniciando a conexão através do navegador. E, obviamente, também a gente consegue executar, como eu falei aqui, outras funções, né, de gerenciamento de suporte remoto, linha de comando, abrindo diretamente no navegador. A gente tem aqui o suporte linha de comando para executar qualquer tipo de comando ali necessário, né, dentro da estação ou do servidor ou o que for necessário aí que a gente precisa fazer a gestão, né. Também aqui, né, com a parte de transferência de arquivos, está disponível diretamente aqui através do mesmo Connect Client aqui. Então, abre a telinha aqui tradicional para a gente fazer transferência de arquivos, né. Também aqui, né, temos a parte do chat, né? A gente consegue fazer uma conversa aqui dentro mesmo, né? Dentro do próprio, da mesma dashboard, fazer a conversa com o usuário. Aqui um deploy de software. Aqui a gente não tem nada ainda configurado, mas a gente essencialmente configura um plano aqui, seleciona o software que a gente quiser. Temos a gente pode ter os nossos próprios pacotes ou explorar a biblioteca da própria Acronis aqui, com alguns softwares já pré-definidos, né? Aqui a gente tem a parte de patch, então aqui essencialmente é onde a gente vê em cada uma dos nossos dispositivos aqui o que tem disponível para instalar, qual é a severidade. Aqui, como eu falei, né, aquela estabilidade do patch. A gente clicando aqui tem um relatório dizendo o que é o patch, como é que ele tem se comportado, vários relatos de outras instalações, alguns riscos, experiência do usuário, né? Tudo isso disponível aqui em cada um dos patches já listado aqui, né? Esse aqui pode ver que é um que tem alguns pequenos problemas, mas que ele lista como um ponto de atenção, não que seja algo crítico, né? Então já tem algumas funções aqui já pré-definidas, né? E aqui a gente pode já partir aqui para uma aprovação, ele ainda está pendente de aprovação, mas a gente pode fazer a instalação por aqui, né, de forma granular, ou automatizar isso também, né? Aqui nós temos daí a parte do inventário, né? Tanto de software, o que tem instalado aqui, o hardware, também alguns dispositivos USB ele também suporta, se tiver instalado, às vezes vai listar aqui qual que é o tipo de dispositivo, né? Então aqui a gente tem toda a listagem aqui do hardware, espaço de disco, tudo que está envolvido aqui, né? Ele consegue puxar aqui e nos listar e depois gerar isso através de relatórios, né? Também tem uma função mais simples, né, de geolocalização aqui, nos dá uma localização de onde está esse dispositivo com base em IP, né? Já nos dá uma ideia, né, de onde está localizado aqui, pode facilitar aí algum outro caso aí de localização. Partindo aqui a parte daí de inventários, a gente também tem aqui uma tela específica para a gente listar toda a parte de software, né? Fica fácil a gente identificar por dispositivo, por endpoint aqui, né? O que está instalado, podemos executar por aqui mesmo, né? Uma nova varredura, um novo scan. Aqui ele lista todas as vulnerabilidades que ele encontrou no ambiente, né? É uma soma de todos os dispositivos, né? Então aqui listando por CVE e severidade, né? Também nos dá uma visão geral aqui do que é possível a gente instalar.
aí nos permite aqui já fazer a instalação granular, né, de cada um deles aqui, né, então já nos dá uma visão geral. Aqui a parte dos pets, então, né, ele lista por pet, né, qual que é o pet e quantos devices eu tenho ele disponível para instalação, né, e qual que é o nível de aprovação dele aqui, né, então aqui eu já posso aprovar para entrar na rotina de instalação da ferramenta, né, ou negar, né, ou enfim, os que estão disponíveis aqui, a gente configura daí aqui o ciclo de vida, né, lifetime, né, onde a gente, quanto tempo vai ficar o pet aqui antes dele ser removido, né, depois de instalado, obviamente, né, ou de declinado. E aí aqui a gente também uma parte de automação, né, do teste e da instalação do patch. Então aqui a gente define quantos dias a gente precisa aí que o patch esteja liberado de forma mais ampla, né? Então ele faz um número reduzido de estações. Depois de alguns dias ele libera de forma mais ampla ainda. Então sempre nos dá aquele tempo, né, de a gente tomar alguma ação antes de ter um deploy generalizado, de causar algum problema ali, se houver um patch defeituoso, né? Então aqui nos dá um nível de automação bem interessante aqui para todo o nosso parque, né? E aqui a gente tem daí a parte de deploy de software, se tivesse algum software aqui pronto para instalar. Aqui a biblioteca, né, já pronta da Acronis aqui, com muitos softwares aqui que a gente já pode incluir aí no nosso ambiente, né? Então, assim, de forma geral é isso, tá? Aqui a gente, como eu falei aqui, esse deploy de agentes aqui também ele pode ser facilitado pelas ferramentas que já estão disponíveis, né? Ou seja, ele pode ser feito por um AD. Se você já tem um AD, ele pode ser automatizado aí o deploy desses agentes, né? Ou ele pode ser enviado para o usuário com link de instalação e também automatizado ali, né? Que vai simplesmente com aquele link instalar e já registrar o agente aqui na nossa dashboard, né? E ele passa a aparecer aqui para a gente fazer essa gestão, né? Então, assim, aqui é, claro, uma demonstração bem rápida, né, pessoal, do que tem as ferramentas aqui, mas a gente pode, claro, né, aprofundar aí, caso vocês tenham interesse aí, né, da gente fazer esse teste, né, da ferramenta. A gente tá com uma promoção legal agora, estamos com valores interessantes, estamos com ofertas aí para parceiros, para os guardiões aí, né, ferramentas aí, né, do nosso dia a dia aí, que com a oferta que a gente tem, a gente vê tem quase não há igual no mercado, tá? Dentro do valor que essas ferramentas entregam aqui, né, e pelo custo que ela está tendo, acho que vale bastante a pena aí a gente ter uma atenção aí, né, até mesmo aí pelas atualizações das ferramentas, né? Como eu falei, WSUS está sendo descontinuado, né? Porte remoto aí a gente tem uma miríade de ferramentas aí, muita coisa, mas que eventualmente aí acabam onerando na parte de custos, né? E aqui a gente tem uma ferramenta daí profissional, né? De forma gerenciada totalmente aí dentro de uma mesma dashboard aí. Não precisamos mais usar ferramentas free, né? A gente sabe que suporte remoto free aí tem muitas questões aí de segurança, né? Então, a gente consegue unificar tudo isso numa ferramenta só, né? Então, a gente está aí com uma grande oferta aí que o Mauri vai trazer aqui para vocês agora, para a gente seguir na conversa. Tá contigo aí, Mauri. Show de bola, Júnior. Cara, excelente talk. Hoje tivemos uma imersão, Guardiões, e uma tecnologia que ajuda muito na governança, na administração do nosso dia a dia, do nosso ambiente tecnológico. Se ficou dúvidas, escrevam no chat, por favor. A gente entende que é uma novidade, a gente entende que é um conjunto de tecnologias de forma unificada para ajudar cada vez mais vocês a cuidarem da performance, da otimização, da gestão, da continuidade dos ambientes. Provavelmente, né, Júnior, nossos guardiões já utilizem uma ferramenta de suporte remoto desconectada, já utilizem uma ferramenta de gestão de vulnerabilidade, gestão de patch, utilizem ferramentas de inventário, ou seja, a tecnologia que o Júnior apresentou e que a gente está tracionando aqui para os guardiões e também nas empresas do mercado é para que de forma unificada a gente consiga ajudar vocês a ter a gestão numa tela só, que esse é um grande desafio, guardiões. É um grande desafio para o stack de ferramentas de governança, um grande desafio para o stack de ferramentas de segurança, é um grande desafio para nós estabelecermos o nosso NOC, para nós estabelecermos o nosso SOC, a integração com os nossos ambientes. Então, aqui fica um convite para vocês escanearem o QR Code
vocês vão ser direcionados para uma landing page aqui da Supreme, onde vocês terão mais informações, obviamente, dos benefícios da adoção desse poder tecnológico dentro do contexto de negócio de vocês. E para nós, guardiões digitais, até o 31/3, em aliança também com a Cronis, a gente tem um benefício para estender para vocês, que em contratos, né, de adoção de tecnologia mais a sustentação, operação de sustentação, porque como é uma ferramenta e ela também traz muitas novidades e ela é sofisticada, o nosso time Supreme vai apoiar vocês em toda a jornada de suporte, sustentação, orquestração, para que vocês utilizem do melhor da tecnologia no dia a dia de vocês. Lembrando, ela está em roadmap também, né, Júnior? Outros benefícios, né? A Acronis já lançou o módulo de conformidade com o 365, que já está em laboratório de testes, a gente já está testando, Guardiões. É uma ferramenta para melhorar também, né? A parte de NOC, a parte de SOC de vocês está em testes. E isso vai ajudar muito vocês no dia a dia, tá? Ela é uma ferramenta modular, ela é um pacote único, mas ela é modular de adoção. Então, vocês podem colocar a adoção dela naquilo que realmente vai gerar valor para vocês, tá? Mas é como o Júnior explicou, em um valor único, vocês têm todo o pacote, e aí vocês vão entender juntamente com a gente o que melhor tem aderência, né, Júnior, para o ambiente dos guardiões. Aqui já tem algumas perguntas, Guardiões, que eu vou convidar o Júnior para responder. Uma delas, a Yagni acabou já respondendo aqui para a gente, dando suporte aqui no chat, que é sobre a conexão transparente, né? E isso é um ponto bem importante. Tudo depende da política, da orquestração que vocês vão construir dentro do ambiente de vocês, Júnior. Se tu quiseres falar um pouquinho mais sobre isso, fica à vontade. Só vou ler as outras duas e aí tu conduz, né? O Fernando está perguntando aqui para a gente, né, se faz monitoramento, se ele faz monitoramento que possa utilizar nos indicadores, exemplo, né, ele monitora a nível de serviço, monitora a disponibilidade de aplicações, como RP, banco de dados, etc. O Júnior já vai responder. E o Gilmar está validando sobre as questões aqui do endpoint, tá? E aí, Gilmar, se tu quiser escrever qual é o teu endpoint, que aí o Júnior já faz a conexão e a gente consegue responder todas elas. Tá contigo, Júnior. Tu que é o especialista, vamos colocar os guardiões aqui em dia com essas dúvidas. Isso aí. Sobre a questão ali que até da conexão transparente, né? Então, sim, ela pode ser transparente, né? O usuário ele pode saber ou não, né? Pode subir o aviso ali ou não que tem alguém conectado, né? Isso fica, como disse, a critério, né, da organização definir, né? Se precisa desse consentimento ou não. Ela pode conectar direto sem a permissão, pode permitir ter a permissão, né? Ou pode subir o aviso ali ou não. Isso é personalizado, com certeza. Teve uma outra perguntinha ali do Gilmar, né, sobre quais principais patches ele faz de atualização. Hoje ele suporta não só os patches Microsoft, né, do Office e do Windows, né, mas também mais de 300 aplicações, né, ou seja, do Adobe, do Firefox, do Zoom, do Teams, de uma série de aplicações aí, né, do mercado, né, também estão disponíveis para fazer a gestão ali, inclusive também a gestão das vulnerabilidades desses softwares, tá? Então, uma gama bem grande aí de gestão. Sobre a questão ali que o Mário falou, do Fernando, ele pode monitorar, tá, os serviços, vamos dizer assim, né, do Windows, né, que são disponíveis ali para dentro de um RP ou de banco de dados. Indicadores específicos, né, a validar, né, cada caso, para ver se é possível fazer algum tipo de gestão com scripts, né, que a ferramenta suporta ali, né, e aí, caso a caso, pode ser que haja algum tipo de monitoramento, sim. Aquele monitoramento que a gente viu ali, ele é baseado, né, no sistema operacional. Então, ele puxa ali as configurações de CPU, memória, disco, rede, né, tudo que está envolvido ali, né, e do próprio virtualizador, por vezes, ou do próprio hardware, né. Então, ele puxa por ali, né. Então, como são soluções mais específicas, pode ser avaliado, né, alguma coisa mais personalizada via script. Já tem o endpoint, terá conflito? Também a dúvida aqui do Gilmar. Não vai ter conflito, tá? Ele vai monitorar ali o endpoint que está instalado, né? E qual que é a gestão. Dentro da parte de monitoramento, ele vai identificar ali qual que é o endpoint, entendo, né? Como o de segurança, né? O antivírus. Ele vai te dizer ali se está sendo monitorado se o endpoint é da Acronis ou da Microsoft, né? Que é o mais comum que tem nas máquinas, ou se é de algum outro fabricante, né? Seja do Sophos, enfim, qualquer outro tipo aí, né?
Bitdefender, Kaspersky, isso, né? Não vai ter interferência com eles, tá? A gente, com o RMM, não está aqui, vamos dizer assim, junto da ferramenta, não tem uma ferramenta de endpoint junto com ele, né? De endpoint security. Então, ele não vai interferir ali com o que você já tem instalado. Funcionalidade de DLP, não. No RMM não tem. É uma licença à parte, tá? Daí que pode contar aí, tanto com entregas da Acronis, ou daí outro fabricante também, né? A Acronis, ela tem uma função de DLP, mas não está inclusa aqui nessa entrega do RMM, né? Ela já vai parte um pouquinho para outro tipo de gestão ali, mas, como eu disse, ela pode ser implementada e ficar dentro do mesmo painel de gestão aqui também, né? Mas ela é uma ferramenta já separada aí dessas entregas do RMM. Massa demais. Até fazer um comentário, Júnior, sobre isso aqui que o Gilmar está perguntando. A parte do DLP, Gilmar, a gente pode te ajudar entendendo qual que é o teu real requisito. Se é já só monitoramento, se é monitoramento e classificação, se é monitoramento, classificação dentro de uma política de classificação que já tem estabelecido, uma taxonomia de dados, e aí é conectado a tudo isso que o Júnior comentou. Pode ser um add-on, né, da própria Acronis, pode ser uma ferramenta da Sophos, pode ser outras ferramentas de DLP para te ajudar na camada de perímetro ou na camada de borda. Então, isso é um ponto, né, Júnior, que cabe a gente estudar juntamente com o Gilmar para poder te ajudar. O Gilmar está respondendo ali, né? Então, ou seja, Gilmar, o que eu te convido? A gente fazer um call juntamente com o Júnior, nosso diretor de arquitetura e especialista, ele tem entendimento do teu desafio corporativo e a gente arquiteta, porque em alguns momentos, né, Júnior, pode ser uma, duas, três tecnologias para resolver por completo o desafio do Gilmar, que é fazer o monitoramento e a classificação e a neutralização da informação para evitar o vazamento, né, ou o descarte indevido, né, Gilmar, porque o DLP também protege isso dentro do contexto de segurança e governança de tecnologia. Show? Maravilha. Guardiões, mais alguma pergunta? Estamos, né, finalizando aqui. Muito legal esse hot seat, né, Júnior? Esse Q&A aqui de perguntas e respostas para a gente construindo com vocês. Enquanto vocês vão validando se existe mais alguma pergunta, eu quero, obviamente, reforçar o que o Júnior já reforçou aqui, mas convidem seus pares, convidem seus colegas para que eles possam fazer parte deste movimento, desta comunidade, onde todas as quintas-feiras, às 10 horas, estamos aqui conectados, debatendo temas tecnológicos de segurança e de governança para ajudar vocês a ganhar mais espaço na mesa do board, protagonismo dentro de um ano desafiador. Na nossa profissão, nosso ambiente já é desafiador, que é manter tudo funcionando para a empresa crescer, mas com tecnologias inteligentes, com metodologias inteligentes, com pessoas dispostas a ajudar, a comunidade cresce e cresce muito, e a gente convida vocês a convidar os seus pares, seus colegas, seus ambientes, seus ecossistemas a fazer parte de tudo isso que vocês já fazem aqui conosco. Muito bem? Guardiõesdigitais.com.br e a gente, lá vocês fazem todo o onboarding dos seus pares para que eles possam fazer parte aqui com a gente nestes momentos. Show? Se não tem mais nenhuma pergunta, Guardiões, a gente quer se despedir, né, Júnior? Muito obrigado pelo tempo despendido, pelo tempo investido de vocês aqui com a gente. Esperamos que tenha sido de grande valia, de grande valor, que vocês tenham saído com mais conhecimento, com que as dúvidas tenham sido respondidas. De qualquer forma, a DL aqui do nosso time já deixou o link, né, para que vocês possam, né, se aproximar aqui de uma experiência, de uma prova de conceito, de uma apresentação, para que nós possamos, né, Júnior, ajudar vocês a entender a aderência de uma tecnologia inovadora como o RMM no ambiente de negócios, no ambiente tecnológico de vocês. Já tem ajudado, como o Júnior mesmo disse, muitos dos nossos clientes, muitos dos nossos guardiões, mas a gente gostaria de avançar com vocês nesse teste, nessa POC, nessa demonstração, porque é um conjunto de tecnologias que tem ajudado e ajudado em muito e vai ajudar vocês a ganhar mais espaço, mais protagonismo, mais segurança, mais estabilidade para que os nossos negócios permaneçam crescendo. Avante, Guardiões! Bora lá! Até o nosso próximo encontro na próxima quinta-feira. Grande abraço e vamos avante! Muito obrigado, pessoal, pela presença aí de todos. Seguimos. Um abraço. Avante, Júnior! Valeu! Obrigada, gente.